Havendo no regimental, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento seus conselheiros, procuradores e demais pessoas presentes na sessão. Sobre a mesa, a ata da 4ª sessão ordinária, realizada em 3 de março, que submete a aprovação nessa oportunidade. A está em votação, discussão e votação, votação aprovado. Não havendo objeções, agora dou a palavra aos senhores conselheiros. Antes de passar a palavra, antes de passar a ordem do dia, eu indago ao senhor membro do Ministério Estadual de Contas, doutor Tiago Pereira Lima, se deseja ter sustentação oral algum item. Não, senhor presidente. Então, vou passar para a sessão estadual de julgamentos. Vou relatar em conjunto os itens 1 a 3 da pauta. Temos aditivos ao contrato de Sabesp e Epsoft Sistemas, contrato de agricultura, e TB, Serviço de Transporte, Limpeza e Gerenciamento de Recursos Humanos. E também exame, primeiro termo de aditamento e representação. Já disponibilizei voto a Vossas Excelências e os pressupostos são atendidos. E assim como os órgãos técnicos entendem, eu voto pela regularidade das matérias e pela improcedência da representação apresentada em referência ao contrato da da Cultura. São os votos que estão em votação, em discussão, não havendo discussão em votação, aprovados. Agora, temos aditivos ao contrato entre a Secretaria de Estado da Saúde, Hospital Darcy Vargas e o Centro de Saneamento e Serviço Avançado Limitada. A instrução não evidencia falhas relevantes. No entanto, não ficou devidamente justificada a excepcional prorrogação da vigência contratual. Conforme já disponibilizei a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade do 10º ao 11º aditamentos e irregularidade dos termos assinados em 12 de 3 de 2010 e 13 de 6 de 2011. É como voto. Está em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Itens 6 e 5, contrato celebrado em DR com a construtora Camilos Limitada e Demop Participações. As falhas anotadas permaneceram durante muito tempo nos editais da Administração da Rodagem do Estado de São Paulo, mesmo após as recomendações desse tribunal, para que a autarquia promovesse e adequasse seus procedimentos. Já disponibilizei o voto e, portanto, voto pela irregularidade da concorrência do contrato e análise dos itens 5 e 6 da pauta. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Para discussão. Boa tarde Pode discutir. a todos, eminente presidente, conselheiro conselheiro Edgar. Senhor procurador, senhora procuradora. Sabe o que é, senhor presidente? Se bem me lembro, quando integrante da segunda Câmara, em 2013, nós enfrentamos esta matéria e a segunda Câmara assimilou a ideia de que o DR possa, nos contratos para atividade fim, exigir sim a presença de engenheiro, porque todos os seus contratos serão de engenharia. Claro, na atividade meio, não. Na atividade fim, sim. E a segunda Câmara exarou algumas decisões nesse sentido, de maneira que eu me sinto meio desconfortável de acompanhar nessa oportunidade. Eu me disponho a pedir vista os dois processos e voltar com mais segurança depois para a análise. Eu vou, só esclarecendo, Vossa Excelência, realmente a primeira Câmara caminhava numa posição divergente da segunda e vai chegar um momento que nós vamos discutir isso em plenário. Mas, mesmo assim, eu vou retirar para acolher a manifestação de Vossa Excelência e analisar. Me sinto prestigiado. Muito obrigado, senhor presidente. Então, retiro, voltando ao gabinete, para apreciação oportuna. Passo ao item 7, que é o convênio de CDHU, a situação do Sem Terra da Zona Norte. E ato contínuo, o termo de encerramento publicado no Diário Oficial do Estado, que pôs fim ao ajuste. Voto, portanto, pelo arquivamento do processo e análise. O voto está em discussão, não havendo discussão em votação, aprovado. Agora, termos aditivos e re-ratificação, todos referentes ao contrato de gestão de Secretaria de Estado da Saúde e a fundação da Faculdade de Medicina para a execução de atividades de saúde do Instituto de Reabilitação Luci Montoro. A fiscalização apontou várias falhas, entre elas a ausência de critérios objetivos
e a falta de detalhamento de custos para a estimação de receita transferida à organização social, a fim de gerir os serviços de saúde. Entre outras, conforme o voto disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela irregularidade dos termos aditivos de re-ratificação. É o voto que está em discussão. Não haverá discussão e votação. Aprovado. Item 9, prestações de contas e valores repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, às associações para diversas entidades. A fiscalização apontou que a origem cumpriu as exigências legais aplicáveis ao repasse dos recursos, bem como apresentou os documentos pertinentes. Voto, portanto, pela regularidade da prestação de contas em exame do item 9. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. Agora, relatarei os itens 10 a 12 da pauta. Item 10. Prestação de conta de recursos públicos 2008 do convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social e a Prefeitura de São Caetano do Sul. Item 11 e 12, prestações de contas e repasses efetuados em 2012 e 2013 através de convênios entre a CDHU e a Prefeitura Municipal de Floreal. As instruções processuais não revelam óbice à aprovação das matérias, assim também tendo os órgãos de instrução dessa casa. Tendo disponibilizado o voto previamente, eu voto pela regularidade das matérias em exame. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 13, recurso ordinário interposto pela Fundação de Desenvolvimento Médico Hospitalar, FAMESP. Os pressupostos estão atendidos, portanto, eu voto pelo conhecimento do apelo. Em discussão, em votação, apelo conhecido. No mérito, essa Corte tem manifestado no sentido do relevamento da falha apontada em virtude da realização de provas didáticas para aferição do conhecimento dos candidatos, bem como da não ocorrência de patente prejuízo ao processo seletivo. Diante disso, voto pelo provimento do recurso ordinário. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Dos itens 14 e 16 da pauta, eu passo a palavra ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, 14 a 16, o 15 eu peço para retirar, volto ao gabinete para reestudar. É regimental. 14 e 16 em conjunto com proposta de reconhecimento da regularidade acompanhando a instrução dos feitos. O voto está em discussão. Nova discussão. Em votação. Aprovado. Agora, itens 17 a 22 da pauta, passo a palavra para o relator Renato Martins Costa, eminente conselheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, os eminentes procuradores Tiago Pinheiro Lima e Cristina Cavezali, todos os presentes, nosso secretário, meu abraço. Contas da COSESP 2010, Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, com a unanimidade da instrução, voto pela regularidade com ressalva. Em discussão, havendo discussão e votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados 18 a 20, cuida-se de pregão eletrônico, contrato, convênios, termo aditivo, matéria de responsabilidade da SABESP e da Secretaria da Saúde. Também com a instrução, voto pela regularidade com as recomendações e determinações pertinentes. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovados. 21. Concorrência, contrato, aditivos, CDHU contrata engenharia, execução de obras para edificação, reforma, implantação de infraestrutura e empreendimento no município de Bertioga. A instrução é dividida. Os apontamentos da equipe de engenharia mostram claramente que a origem não agiu com necessário cuidado na elaboração do projeto básico das obras e serviços que seriam executados. Conforme demonstrado, o projeto foi incompleto e não considerou fatos relevantes dos quais a administração já tinha prévio conhecimento quando do seu preparo, o que resultou na modificação do contratado. Chamo a atenção para o termo aditivo número 10, 2011, firmado para adequar os serviços visando a execução do objeto, que concedeu apenas 5% de desconto, enquanto o pactuado originalmente entre as partes era da ordem de 23,40%.
Voto pela irregularidade. Aplico multa de 200 UFESPs aos responsáveis. O voto sem discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. E o 22 é recurso ordinário da Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, FAMESP, contra a sentença que negou registro às admissões para a função de costureira. A instrução também aqui é dividida. Conheço em preliminar. Conhecido. Parece que é possível superar as irregularidades apontadas na decisão de primeiro grau. As admissões destinaram-se à atividade meio, foram precedidas de regular processo seletivo com aplicação de prova escrita, prática, entrevista, como critério de avaliação, sendo obedecida a lista de classificação dos candidatos aprovados. Soma-se ainda a boa-fé dos admitidos, bem como a ausência de recursos de quem quer que fosse. Por fim, a FAMESP informou que a cláusula referente à vedação de participação nos processos seletivos de servidores desligados há menos de 6 meses já não consta mais de seus editais, atendendo à recomendação exarada. Voto pelo provimento. Em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Agradeço a eminente procuradora, doutora Cristina Cabezzale, e vamos agora começar a pauta municipal. Conforme temos feito aqui nesse tribunal, com a anuência dos senhores conselheiros, eu antecipo o item 37, que é a sustentação oral das contas anuais de Cubatão. Havendo anuência, eu convido o Dr. Mair Godoy para que assuma a tribuna. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhor diretor-geral, eminente defensor, que abrilhanta essa tarde aqui nessa corte. O item 37 trata-se das contas da Câmara Municipal de Cubatão. A assessoria técnica, a chefia da TJ, SDG, manifestaram-se pela regularidade. É um relatório. Passo a palavra pelo tempo regimental ao eminente advogado, Dr. Mair Godoy. Senhor presidente, senhores conselheiros, ante o pronunciamento de Vossa Excelência de que o parecer é pela legalidade, eu deixo de proferir a minha defesa, porque há um parecer favorável. Mas, sem antes deixar de lembrar a este sodalício que essa matéria foi discutida nas contas de 2010 e se fez referência a que o Ministério Público iria entrar com uma ação de inconstitucionalidade da lei que solucionou o problema dos servidores cujo teto estava acima do prefeito. Nesta ação direta de inconstitucionalidade, o Tribunal da 7ª Câmara de Direito Público declarou a ilegitimidade dos descontos sofridos pelo impetrante a partir da emissão da portaria, a título de adequação ao teto salarial imposto pela emenda constitucional número 41. Ainda que não haja ofensa ao direito adquirido, não poderia a legislação posterior impor redução de vencimentos e proventos de servidores ativos por implicarem em violação ao princípio da irredutibilidade. Assim também se pronunciou a 5ª Câmara de Direito Público, no caso de Cubatão, dizendo que a continuidade da percepção dos valores nominais que vigiam no regime anterior, a portaria 59, até a sua subabsorção
por futuros reajustes. Também a 6ª Câmara, em outro problema da Câmara de Cubatão, se pronunciou subteto, exclusão de vantagens pessoais, em se tratando de servidor em atividade que já percebia vencimentos superiores ao limite salarial, não incide a redução imposta com base na Emenda Constitucional 41. Também ainda, no caso da Câmara de Cubatão, a 13ª Câmara de Direito Público disse pretensão à exclusão do redutor salarial instituído pela Portaria Municipal, com base na Emenda Constitucional 41, admissibilidade, vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional, direito adquirido. Senhores conselheiros, ilustre presidente e relator, o problema que se discute do subteto para os servidores municipais foi solucionado no âmbito da Justiça do nosso Estado por 5 câmaras de direito público. Penso que esta jurisprudência está sedimentada e é nesse sentido que eu peço a aprovação das contas. Agradeço as ponderações de cumprimento do ilustre defensor e passo à votação. Item 37, já devidamente feita sustentação oral pelo Dr. Mário Godoy, trata-se de contas da Câmara de Cubatão. A assessoria técnica de PDTJ e SDG manifestada pela regularidade. É o relatório. Já apresentei votos a vossas excelências, conforme já demonstrado e também com as razões trazidas nesse momento pelo defensor, eu voto pela regularidade das contas com ressalvas. Voto à discussão, na minha discussão, em votação. Agradeço o ilustre defensor. Obrigado. Relato agora os itens. Antes disso, eu vou chamar aqui, também dentro, com a anuência dos senhores conselheiros, o doutor Tiago Lopes Ferraz, que vai fazer a defesa do item 84 da pauta. Obrigado, ilustre defensor. Passo a palavra ao doutor Renato Martins Costa, ilustre relator. Cumprimento o eminente advogado, doutor Tiago, e faço uma síntese do relatório. A Prefeitura de Taboão da Serra celebrou convênio com o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim Sejan, visando a conjunção de esforços para o desenvolvimento e aprimoramento da implantação do Programa de Saúde da Família. Matéria original, objeto de apreciação do TC 4660/2006, aprovada em sessão de 22 de 9 de 2009 desta Câmara. Em exame no presente processo, a prestação de contas das verbas repassadas em 2008. A fiscalização apontou falhas quanto à execução física e financeira do convênio, controle de receitas e despesas, recursos humanos, contabilidade da conveniada, apontamentos efetivados no parecer da auditoria independente e descumprimento de instruções deste tribunal. Tanto o prefeito responsável quanto o Sejan trouxeram explicações e papéis que foram avaliados pela instrução e não considerados como suficientes para afastamento dos óbices apontados. É a síntese do relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao ilustre defensor pelo tempo regimental, de 15 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, senhor secretário-geral, advogados aqui presentes, servidores e demais participantes da sessão. Senhor presidente, senhor relator, eu vou me ater unicamente a um dos aspectos do processo que diz respeito à suposta execução de uma despesa com taxa de administração no importe de R$ 429.130. Os demais achados da auditoria, que dizem respeito a insuficiências documentais, questões contábeis, eu deixarei para manifestação que já foi apresentada aos autos e que me parece suficiente no sentido de superar aqueles apontamentos. Bom, a primeira questão que
que eu gostaria de destacar é que a auditoria, com o devido respeito, falha na qualificação da inelegibilidade da despesa considerada uma taxa de administração nos autos. Ainda que estivéssemos a tratar efetivamente de uma taxa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto, eu quero relembrar, primeiramente, que o termo de convênio, juntado a folhas 31 e seguintes do processo, que foi assinado com a Prefeitura de Taboão, ele não faz qualquer menção à taxa de administração. E convém lembrar que, naquele momento, o exercício de 2008, não havia nenhuma lei nacional, tampouco municipal, e, lembrando, o instrumento de convênio também não materializava nenhuma vedação nesse sentido, o que exigiria, a meu ver, um esforço argumentativo, um esforço de justificação por parte da auditoria a demonstrar claramente que a despesa, em primeiro lugar, se configurava como taxa de administração, mas, antes disso, afinal de contas, o que seria a taxa de administração para fins deste processo. Então, esse é um primeiro ponto. Eu não vou dizer aqui que eu não entenda de forma genérica o que se compreende por taxa de administração, especialmente por razões muito particulares. A principal delas, que eu tive a ocasião de participar de um estudo que comparou a prática das taxas de administração em parcerias com o poder público no Brasil com as chamadas políticas de custos indiretos, aqui no Brasil também e nos Estados Unidos. Então, há um esforço muito grande de consolidar esse tipo de prática, não só em parcerias com o poder público, em outras searas isso também é comum. E, no caso concreto, o assunto sobre o qual eu me detive envolvia exatamente esse assunto, e é exatamente o que nós temos aqui, ou seja, uma política de custos indiretos levada a efeito regularmente pela instituição, reconhecida em outras tomadas de contas como boa, né, não questionada, e que, no caso concreto, no entanto, foi vista como taxa de administração. Apenas para ilustrar, como eu fiz referência a esse estudo, do qual tive a oportunidade de participar, nos Estados Unidos existe uma política muito mais detalhada do que a que nós temos aqui a respeito de custos indiretos. É uma política disciplinada e atualizada anualmente por ato normativo da Casa Branca e que é endereçada especialmente para os recursos que são aportados pelo governo para as parcerias na área de pesquisa e inovação. E os percentuais, as delimitações dessa política são dados anualmente por uma norma bastante detalhada, etc. Aqui no Brasil, nós não temos ainda, de forma muito avançada, esse tipo de disciplina, né? Então, o que vem ocorrendo, a meu ver, é que muitas entidades executam contratos com diversos órgãos municipais, estaduais, etc., adotam política de custos indiretos, que por vezes é chamada política de rateio, né? E isso, por vezes, gera algum tipo de incompreensão. A meu ver, é isso que vem se passando aqui nos autos. Ao mesmo tempo, vale lembrar que há uma jurisprudência não muito detalhada, especialmente do TCU, que reconhece a economicidade, a legitimidade de uma política de custos indiretos, ainda que não ofereça parâmetros gerais do que seria uma boa política de custos indiretos para parcerias. Mas há uma jurisprudência discreta, eu diria, que aos poucos vem reconhecendo esse tipo de prática como efetivamente econômica e vantajosa para esse tipo de contrato. A legislação não ajuda, essa é a verdade. A nova lei de parcerias, estimava-se que ela poderia trazer algum parâmetro, alguma diretriz, ela continua não auxiliando na compreensão dessa política de custos indiretos. Ela vem dizer que a política é legítima, ou seja, pratica-se inclusive a razão de 15%, diz a Lei 13.019, que entra em vigor agora no dia 31 de julho de 2015. No entanto, ela não vai dizer mais do que isso, e, nesse sentido, continuará gerando aí algum tipo de dificuldade, possivelmente, a ensejar um exame e um estabelecimento de padrões pelos tribunais de contas, que continuam a ser, a meu ver, os órgãos que, com o seu protagonismo, agora destacado também pela mesma lei, 13.019, têm condições de contribuir para uma interpretação mais adequada desse instituto. Portanto, para concluir, senhor presidente, senhores conselheiros, eu relembro que o termo de convênio, na cláusula 2ª, ele reconhece a capacidade da instituição conveniada como uma notória colaboradora do SUS,
que é em diversas localidades, não só em Taboão, e o que pressupõe, naturalmente, um conjunto de contratos. E impõe, ao mesmo tempo, uma obrigação de economicidade, né, na mesma cláusula segunda, item 1, a linha B, e essa obrigação se traduziu numa política de custos indiretos que efetivamente trouxe ao convênio uma vantagem enorme, porque não alocou como despesa direta, como despesa própria daquele convênio, um conjunto de profissionais essenciais ao objeto do convênio, especialmente na área financeira, na área de contabilidade, na área de patrimônio, na área de tecnologia da informação, que onerariam muito mais aquele projeto do que em sendo uma despesa alocada pela sede da instituição. Então, essas, em linhas gerais, são as minhas questões. Uma questão de ordem formal, ou seja, uma questão de ordem processual, a não qualificação da inelegibilidade, da inaceitabilidade dessa despesa, ou seja, a meu ver, haveria de existir um esforço argumentativo mais sólido para se dizer o que é taxa de administração e, afinal de contas, atribuir a esse convênio a prática dessa taxa. E, em segundo lugar, a efetiva prática de uma política de custos indiretos, reconhecida cada vez mais pela legislação, fomentada, incentivada por alguns órgãos de controle, porque efetivamente é vantajosa, e que haveria, a meu ver, de ser reconhecida e talvez mais disciplinada daqui para frente. Portanto, reiterando as manifestações anteriores, pugnando pela regularidade das contas de 2008, uma vez mais eu agradeço a atenção desta Câmara. Agradeço as ponderações do ilustre defensor e passo a palavra ao relator, conselheiro Renato Martins Costa. As ponderações são dignas de ponderação e análise, e eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Regimental, retornando ao gabinete. Também, com a anuência dos senhores conselheiros, eu quero chamar a ilustre advogada, a doutora Cláudia Batista Ratz Paterça, que irá fazer a sustentação do item 86, também da relatoria do senhor conselheiro Renato Martins Costa. Agradeço a presença da ilustre defensora e passo a palavra ao senhor relator. Doutora Cláudia, sempre uma alegria contar com Vossa Excelência na tribuna da defesa. São as contas da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, exercício de 2012. Aos apontamentos da fiscalização, apresentados os esclarecimentos pela edilidade, a instrução de ATJ concluiu no sentido da regularidade, com ressalvas, enquanto o Ministério Público de Contas e a SDG entenderam que a matéria não comportaria a aprovação. Chama atenção, no bojo das questões apontadas como ensejadoras de eventual decreto de irregularidade, aspectos referentes ao quadro pessoal e ao pagamento de determinadas vantagens aos servidores, seja alguma coisa que se assemelharia a horas extras, como também o pagamento de gratificações extraordinária especial. Esses os pontos que mais chamam a atenção na instrução e que certamente a eminente advogada irá iluminar em sua sustentação. Agradeço ao relator. Passo a palavra à ilustre defensora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro Renato Martins Costa, excelentíssimo representante do Ministério Público, excelentíssimo secretário diretor-geral, a questão, uma das questões que pode ocasionar o julgamento de irregularidade dessas contas está relacionada ao quadro de pessoal. Não há dúvidas, não há divergências de que esse, hoje, é um dos aspectos mais relevantes na análise das contas do Legislativo, das câmaras municipais. Tem sido motivo de julgamento de irregularidade, a desproporção entre os cargos em comissão e os cargos efetivos, problemas em relação à definição das atribuições dos cargos em comissão, tem sido, de fato, um problema. Acho que isso é unânime.
Mas também é importante que se diga, senhores, que essa, nas câmaras municipais, é uma das questões mais difíceis de se solucionar internamente. E por que disso? Porque a solução dessa questão não depende exclusivamente da vontade do gestor. Ela passa necessariamente pelo plenário. Seja por projeto por lei ou por resolução, enfim, depende da edição de uma norma. E isso, no caso que está em análise, explica a razão pela qual, muito embora a Câmara venha noticiando desde 2010, ou seja, desde as contas, da defesa das contas de 2009, que estava adotando providências no sentido de regularizar a matéria, isso explica porque apenas em 2012 ela alcançou consenso, conseguiu consenso para aprovar o primeiro projeto de lei sobre essa matéria, que ocorreu em 2012, e, em 2014, já debaixo de uma nova composição, um novo projeto de lei, reduzindo ainda mais o quadro de pessoal comissionado. Agora, o que eu peço, e o que eu acho que é importante nesse caso, é que a matéria seja analisada à luz das mudanças que efetivamente ocorreram e que foram informadas a Vossa Excelência em memoriais que eu apresentei ontem, na data de ontem, e não se restringindo apenas ao que se verificou, ao que a fiscalização registrou no relatório em 2012. Por que isso? Porque, olha, o relatório das contas de 2012 traz um dado alarmante. Diz o seguinte, olha, 488, a ocupação de cargos em comissão era equivalente a 488,88% dos preenchidos cargos permanentes. Acontece que, já no relatório das contas de 2013, cuja cópia está nos autos, em 31 de dezembro de 2013, esse percentual já tinha sido reduzido para 184%. O número de cargos efetivos ocupados em 2012 era de 24 e passou para 70 em 2013. E, em 2014, foi realizado um novo concurso público para 34 vagas de empregos públicos criados por lei. O número de cargos em comissão, por sua vez, foi reduzido em 2012 de 132 para 129, em 2013, de 132 para 129, e em 2014 para 108. Consoante demonstram leis municipais que eu anexei aos memoriais. Agora, em relação à qualidade dos cargos em comissão, que, desculpa, não são empregos de livre nomeação, empregos em comissão, como dizem, porque hoje, atualmente, a Câmara está sob o regime da CLT. Hoje, apenas 40 desses empregos de livre nomeação têm como requisito o ensino médio. 68 desses cargos exigem a formação de nível superior. Essa foi uma preocupação da Câmara. Todos os empregos de livre nomeação, a partir de 2014, referem-se exclusivamente a atribuições de direção, são 5, chefia de gabinete, 20, assessoramento parlamentar, assessoria da presidência e assessoria da mesa. Então, preocupou-se a Câmara em adequá-los aos requisitos constitucionais. Então, o que eu pretendo demonstrar com isso? Que, efetivamente, providências vêm sendo adotadas ao longo do tempo, não foram mais rapidamente por questões internas, por dificuldades internas, mas vêm sendo adotadas ao longo do tempo no intuito de regularizar a questão apontada pelo tribunal e no intuito de valorizar o concurso público. Então, é evidente a preocupação da Câmara Municipal em atender às determinações dessa Corte. E, mais do que isso, é evidente que foram adotadas providências nesse sentido. Então, não se justifica
na minha modesta opinião, que, isoladamente analisando essas contas, desconsiderando esse cenário que se mostra ao longo dos exercícios, julgar irregularidade dessas contas. Não houve inércia, não houve descaso. E é para isso que eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência. Falo agora sobre o pagamento que a fiscalização chama de horas extras para servidores em comissão. Eu não vou entrar no mérito, porque isso já está no processo, se são horas extras ou não são horas extras. São gratificações, a lei as chama de gratificações, e elas são decorrentes do Estatuto. Mas eu não pretendo entrar no mérito dessa questão. O que importa aqui? Que essa questão foi regularizada no exercício de 2013. O importante é dizer que os pagamentos que ocorreram em 2012 ocorreram em virtude de lei. Havia uma lei criando essas gratificações que a fiscalização contesta, mas existia uma lei criando e amparando o gestor no pagamento dessas gratificações. Mas, por força de uma lei editada ainda em 2012, apenas uma parte do quadro de pessoal da Câmara permaneceu sob o vínculo estatutário. Todos os demais passaram para o regime da CLT. E os cargos estatutários serão extintos na vacância. Hoje, acredito que sejam 22. Então, o que aconteceu? A partir de 2013, os ocupantes de empregos de livre nomeação e exoneração perderam o direito legal a essas gratificações. E essa situação não se repetiu no exercício de 2013. Existe nos autos a cópia do relatório das contas de 2013, que demonstra que isso não se repetiu, ou seja, que a providência adotada em 2012 resolveu, de uma vez por todas, essa questão. Sendo assim, tendo sido adotadas providências, havendo discussão em torno do mérito, ou seja, é gratificação, é hora extra, porém, havendo indiscutivelmente previsão legal para o pagamento e uma previsão, um pagamento, senhores, que vinha ocorrendo desde sempre. Sempre ocorreu. Até o momento que essa corte apontou e disse, opa, isso me parece ser hora extra. Então, a Câmara resolveu o problema, e eu peço que isso seja levado em consideração. Esses são os dois aspectos que SDG suscita como fundamento da opinião pela irregularidade das contas. Mas existem duas questões que estão no parecer do Ministério Público que, muito rapidamente, eu acho importante abordar. Primeiro é a questão dos gastos com combustíveis. O Ministério Público registra na sua manifestação que a fiscalização, que haveria excessivo gasto com combustíveis. Isso não ocorreu, Excelência. A fiscalização não apontou excessivo gasto com combustíveis. O que a fiscalização apontou é que os abastecimentos da Câmara eram custeados pelo Poder Executivo, inexistindo norma regulamentadora. Imediatamente após o apontamento, a Câmara resolveu a questão. E de que forma? Efetuou a devolução dos valores gastos pelo Executivo em relação a essa matéria e abriu processo licitatório próprio para abastecimento dos seus veículos. Então, essa questão também foi solucionada e foi imediatamente após o apontamento feito pelo tribunal. E o último aspecto, a última questão, que tem sido uma questão recorrente em diversas contas de diversas câmaras e também de prefeituras, que eu acho importante levantar. É a questão da contratação de escritório de advocacia pela administração.
O Ministério Público apontou essa questão como um motivo de irregularidade dessas contas e registrou tratar-se de um serviço corriqueiro e comum em qualquer administração pública que deveria ser desempenhado exclusivamente por servidores. Bom, eu vou me ater à questão desse processo, desses autos, e dizer o seguinte: essa matéria já foi analisada 2 vezes pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em relação à Câmara Municipal de São Caetano do Sul. E o contrato que foi analisado pelo Ministério Público é idêntico, tanto no seu objeto como nas partes, ao que está sendo analisado por essa Corte de Contas. Eu tenho absoluta consciência de que o fato do Ministério Público, ou seja, do Judiciário, ter analisado determinada matéria, não afasta a competência dessa Corte. Tenho absoluta consciência disso. Mas é importante dizer que o Ministério Público, quando analisou essa questão, considerou que os serviços oferecidos são singulares. Eu peço, Vênia, para rapidamente ler um trecho do parecer do pedido de arquivamento do Ministério Público, que diz o seguinte: os serviços oferecidos são singulares, não se confundem com os comumente e rotineiramente ofertados pelas procuradorias dos municípios, é o que se extrai, contemplando-se o contrato em sua cláusula primeira, que aponta como objeto a assistência em processos junto à Corte de Contas, em procedimentos licitatórios, em pareceres em relação à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo conteúdo certamente exige conhecimento peculiar. Assim, levando-se em conta a complexidade do conjunto de atividades e especialidade da matéria, o grau de jurisdição, chega-se à conclusão de que o serviço é invulgar, refugindo desta forma a normalidade das situações. Num segundo momento, o mesmo Ministério Público, analisando a mesma contratação feita pela mesma Câmara Municipal, diz o seguinte: estão provados que os serviços técnicos profissionais são especializados, de natureza singular, necessários e adequados. Também há diversas decisões dessa Corte de Contas nesse sentido, nessa linha. Qual é a questão aqui, senhores? Essa oscilação gera uma tremenda insegurança. Insegurança para quem contrata, insegurança para quem é contratado. A edilidade efetuou uma contratação com a certeza de que os precedentes que ela dispunha assim autorizavam, uma vez que o próprio Ministério Público analisou a questão e disse: olha, é legal, é regular, está correto, ela efetuou a contratação segura em relação a isso. Por vários anos, essa Corte apontou essa contratação nas contas da Câmara de São Caetano. Parou de apontar e agora, novamente, voltam os apontamentos. Idênticos. A contratação é exatamente a mesma. O importante é dizer que a contratação não substitui o importante e necessário trabalho da Procuradoria da Câmara. Não substitui, auxilia. Então, eu gostaria que essa questão fosse também analisada com carinho por Vossa Excelência. Por Vossas Excelências, porque passa por todos. As matérias abrangidas na contratação são as que são analisadas pelo Tribunal de Contas. Ou seja, se a empresa é contratada para fazer defesa no Tribunal de Contas e auxilia a Procuradoria em questões relacionadas às matérias que o Tribunal analisa, eu acho que não há extensão de objeto. O tempo só. Feitas essas considerações, eu peço o julgamento de irregularidade das contas. Obrigada. Agradeço ao defensor e passo a palavra ao relator, conselheiro Renato Martins Costa. Doutora Cláudia, Vossa Excelência, como sempre, sustenta muito bem e é daquelas que acompanha as decisões do tribunal, seja nas câmaras, seja no pleno, e já teve oportunidade de verificar aqui que nós temos consciência da lentidão que o mecanismo administrativo das edilidades
enfrenta e produz para a solução desses problemas. E temos tido sensibilidade no sentido de reconhecer quando a ação administrativa é eficaz na apreciação das contas. Eu acho que a sustentação oral para as contas de 2013, Vossa Excelência já fez hoje. Para as contas de 2012, eu preciso ver que encaminhamento oportuno e contemporâneo ao período de apreciação, dentro da linha abordada por Vossa Excelência na sustentação, pode emergir do conjunto em análise. Eu vou, com todo cuidado, reanalisar a matéria e, para tanto, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Regimental, retirado ao retorno ao gabinete. Agradeço a senhora defensora. Passo a relatar o item 23 da pauta. Representação formulada por Aurora Mineração contra possível irregularidade no processamento do pregão presidencial pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a assessoria técnica especializada, a semelhança entre o lajão britado e a brita graduada, utilizados em obra de conservação de estradas rurais para revestimento primário, permitem a aceitação do atestado apresentado pela vencedora do certame. Eu disposto, eu voto pela improcedência da representação em exame. O voto da discussão, numa discussão e votação, aprovado. O item 24, eu requiro retirada com retorno ao gabinete. O item 25, dispensa de licitação em decorrente contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de São Vicente e a Associação de Mães Amigos Deficientes Familiares, a AMADEF. A instrução evidencia falhas graves. A contratada se caracterizou com mérito e trabalhadora de serviço. Além disso, não está presente a justificativa do valor ajustado, a demonstração de compatibilidade com os preços e a própria objeto dessa entidade. Diante disso tudo e dos mais motivos que eu já disponibilizei a Vossas Excelências, eu voto pela irregularidade de dispensação, aplico multa responsável em valor de 300 UFESPs e requeiro, uma vez finalizado, cópia ao Ministério Público de São Paulo para eventuais providências. O voto está em discussão. Não vem discussão e votação. Aprovado. Item 26. Concorrência e contrato aditivo entre a Prefeitura de Mococa e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa. O edital estabeleceu o critério subjetivo para avaliação de propostas. As cláusulas divergem da edital em relação à descrição de serviços, dos valores praticados. E, além disso, houve subcontratação de 3 dos principais serviços objeto do contrato. Diante disso, pela irregularidade da licitação do contrato, tema aditivo, e multa ao responsável em valor correspondente a 200 UFESPs. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Item 27. Termos aditivos de contrato da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e a empresa SEAS, distribuidora de frutas, verduras e legumes limitada. Conforme já exposto no relatório Supra, essa Corte julgou definitivamente irregulares a licitação e o contrato originários. Assim, pela irregularidade, nos termos aditivos do procedimento em exame pelo critério da acessoriedade. Em discussão. Nova discussão e votação, aprovado. O item 28, eu retiro de pauta e volta ao gabinete. Relato agora os itens 29 a 32 da pauta. O item 29 é convênio da Prefeitura de Conchas, o Instituto Educacional Assistencial de Itapetininga. O item 30, prestação de conta de recursos 2011, originária do convênio da Prefeitura de Guarulhos e o Conselho Escolar Felício Marcondes. 31, prestação de conta de recursos públicos 2010, originária de convênio firmado da Prefeitura de Guarulhos e Associação Nossa Senhora Rainha da Paz. Item 32, prestação de conta originária de convênio na conformidade dos valores repassados de 2010, pela Prefeitura de São Vicente, Associação Vicentina de Canoagem. Já disponibilizei voto a Vossas Excelências, bem como os votos, conforme demonstram os votos já individualizados e previamente disponibilizados, os pressupostos foram atendidos. Eu voto, portanto, pela regularidade das matérias em exame.
O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 33, prestação de contas da Prefeitura de Caçapava e o Centro Integrado de Apoio Profissional, CIAP, de 2009. Já disponibilizei o voto a Vossas Excelências. Não ficou comprovada a aplicação dos recursos que repassaram o objeto do ajuste. E estão ausentes elementos que permitam analisar a qualidade do eventual serviço prestado pela entidade. Diante dessas e demais falhas já apontadas e disponibilizadas a Vossas Excelências, pela irregularidade da prestação de contas, pela condenação do Centro Integrado de Apoio Profissional, CIAP, a devolver R$ 2.454.183,89 de cofre público, devidamente atualizado pelo IPC-FIP, e aplico multa ao responsável, o senhor Carlos Santana Vilela, no valor correspondente a consenso do FESPES. É o voto que está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovados. Item 34, prestação de contas de recurso público repassado por convênio firmado da Prefeitura de Jaci e Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Alegação da defesa de que repasse de 2012 tiveram origem em convênio anterior da forma autorizada para a Comissão e admitida expressamente pelo Tribunal dos Autos TC 2149 de 2002, não justifica a desobediência à norma constitucional. No mesmo sentido da manifestação da TJ e chefia pela irregularidade da prestação de contas de exame. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Item 35, prestação de contas de repasse por meio de convênio da Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras, Irmandade Hospital Maternidade Coronel Juca Ferreira. A instrução processual revela que não foram fixadas metas quantitativas, por exemplo, o número de atendimento, procedimentos, etc., com discriminação do respectivo custo unitário, de maneira que se pudesse conferir a consonância do valor repassado e o quanto foi executado pela entidade. Além disso, não foram atingidas na integralidade as metas qualitativas. Portanto, eu voto pela irregularidade da prestação de contas em exame. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovados. Item 36, contas da Câmara Municipal de Jaboticabal, de 2011. Muito embora os parâmetros constitucionais e legais pendentes a matéria estejam atendidos, as graves inadequações apontadas pela excelente fiscalização que lá esteve, associadas à reincidência, já que esse tribunal orientou várias vezes, no sentido inverso, inviabilizar a emissão de juízo favorável. Por exemplo, ausência de critério recomendado da ação de medida corretiva no que concerne a despesa com detalhamento de telefonia e correio. Agrava o quadro o fato da Câmara ter empenhado, pago os encargos sociais do INSS relativos à competência de setembro de 2011. Apenas em 2012 fez isso. Voto pela irregularidade das contas anuais de 2011 da Câmara Municipal de Jaboticabal, com as demais recomendações apresentadas em votos disponibilizados previamente. O voto é em discussão, não vem discussão e votação, aprovado. O item 40, retiro de pauta, voltando ao gabinete. Item 41, embargo de declaração em fase de decisão que emitiu parecer desfavorável às contas de redenção da Serra do exercício 2012. Os pressupostos são atendidos em preliminar com esses embargos conhecidos. No mérito, reconheço que não há nos autos qualquer informação a respeito da decretação de prisões preventivas. No entanto, não prospera as assertivas de embargante relacionadas às demais questões citadas. Acolho parcialmente o embargo da declaração aeropostos para eliminar do parecer a afirmação de que houver a decretação de prisões preventivas, mantendo-se todavia oficialmente o Ministério Público Estadual e os demais termos do voto, para não confirmar a contradição alegada, nem omissão, dúvida ou obscuridade. É o voto que está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Eu, com a permissão dos senhores conselheiros, eu vou voltar ao item 38 e 39, que como houve sustentação do 37, eu pulei. 38, Getulina, Câmara Municipal 2013, e 39, Anhumas, 2013 também. Já disponibilizei o voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução e voto pela regularidade,
com ressalva dos itens em exame. O voto em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 42, recurso ordinário da Prefeitura de Birarema, que quer reformar a sentença que considerou procedente a representação formulada com o edital de programa presidencial do tipo menor preço, objetivando a aquisição de pneus e câmaras de ar novos. Quanto aos pressupostos, verifico que os mesmos restaram satisfeitos, razão pelo qual conheço o recurso em preliminar. O recurso está conhecido. No mérito, a decisão, entendo, deva ser parcialmente modificada, pois, embora as questões citadas pela representante sejam procedentes, o fato da licitação ter sido deserta torna inócua a determinação de acionamento dos incisos 15º, 27º do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, uma vez que o procedimento não gerou contratação e não trouxe qualquer despesa ao erário. Voto pelo procedimento parcial do recurso, afasta o acionamento do inciso 15º e 27º do artigo 2º da Lei Complementar e determina o arquivamento dos autos, mantendo o juízo da procedência da representação. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovados. Agora vou relatar os itens 43 e 44 da pauta. Exame, recurso ordinário interpostos pela Câmara Municipal de Jacareí, em face da sentença que julgou irregular a dispensa de licitação, o convite e contratos decorrentes, firmado entre a empresa Sistex Engenharia e Comércio Limitada. Em preliminar, conheço o recurso. O recurso está conhecido. No mérito, pode ser acolhida a pretensão do recorrente, eis que demonstrada a realização de pesquisa de preço junto a 3 empresas do setor. Dentro do exposto, em consonância com os órgãos técnicos, ATJ e STG, voto pelo provimento do recurso ordinário. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. Item 45, recurso ordinário interposto faz sentença de julgo irregular de admissão do pessoal de 2011 da Prefeitura de Nuporanga. Assim, satisfeitos os pressupostos da necessidade, eu voto pelo conhecimento do recurso em preliminar. O voto está conhecido. No mérito das razões recursais, não merece acolhimento. A sentença combatida, diante da fraude perpetrada pelo candidato, julgou ilegal a contratação, reconhecendo, contudo, que a administração não poderia ser punida pelo ocorrido. Em consequência disso, adote o procedimento do MPC-STG pelo não provimento do recurso. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão, em votação, está aprovado. Itens 46 e 48, recursos interpostos por Jocelir Silvestre, ex-prefeito de Avaré, contra julgamentos irregulares do contrato firmado pelo município. Em preliminar, voto pelo conhecimento dos recursos. Recurso conhecido. No mérito, conforme o voto disponibilizado previamente, nada de novo trazido aos autos. Voto, portanto, pelo não provimento dos recursos interpostos. Voto à discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 49, Prefeitura de Campinas. Recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Campinas, em fase de sentença de julgo irregular, tomada de preço, o contrato decorrente e temas de subsequentes entre a Prefeitura e Desincorporação e Comércio, que objetiva a execução de obra da reforma do pronto-socorro infantil do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Em preliminar, conheço do recurso. É conhecido. No mérito, as razões não comportam acolhimento. Não há como acolher a pretensão do recorrente contra a irregularidade constitucional relativamente às exigências que a visita técnica foi obrigatoriamente realizada por engenheiro ou arquiteto, e de que os profissionais deveriam fazer parte do quadro permanente do licitante. Isso extrapola os limites da lei de licitações. Portanto, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantenho a sentença. O voto está em discussão. Não haverá discussão e votação. O voto está aprovado. Item 50, recurso ordinário pela Prefeitura de Salto. E José Geraldo Garcia, ex-chefe de executivo, que recorre da sentença que julgou irregular a tomada de preço, contrato, termos aditivos, aplicando multa ao responsável dos entes UFESPs. Em preliminar, pressupostos presentes, com esse recurso. O recurso está conhecido. No mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. O projeto básico inconsistente e a dotação utilizada diversa inicialmente prevista, contribui para a permanência do juízo da irregularidade da matéria. Em consonância, como que pensa também e opinam o Ministério Público de Contas e SDG. O voto pelo não provimento de recurso ordinário, que é o voto que está em discussão. Não havendo discussão em votação, aprovado.
Item 51, recurso ordinário interposto pelo chefe do executivo de Biúna, em fase de sentença de julgamento tomada de preço decorrente do contrato termo aditivo. Em preliminar, correção do recurso. No mérito, associa o entendimento dos órgãos técnicos no sentido de que não provimento da pretensão. De fato, não restou demonstrada a economicidade da contratação. Voto pelo não provimento do recurso ordinário. Voto em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 52, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Alambari, que quer a reforma da sentença que julgou irregulares o convite e contrato celebrado executivo da Alambari e a empresa Sancil Serviço Integrado de Limpeza e Meio Ambiente, que objetiva a aquisição do coletor compactador de lixo. Conheço do apelo e recebo o complemento como memorial. Conhecido. No mérito, as razões do apelo não comportam acolhimento, eis que não apresentados os elementos hábeis a demonstrar o cumprimento da regra do artigo 22, inciso 3º da Lei Federal 8666, de 93. Agrava o quadro porque não há nos autos nenhum documento que permita a comparação do preço ajustado com o praticado no mercado à época. Diante disso, pelo não provimento do recurso ordinário é o voto. Está em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 53, Prefeitura Municipal de Sudmenuce. Recurso ordinário da Prefeitura de Sudmenuce em fase da sentença de irregulares do convite decorrente, contrato e termo aditivo. Em preliminar, conheço do recurso. O recurso está conhecido. No mérito, as razões decorrentes não afastam o fundamento constante da decisão recorrida. Nada há de novo nos autos que possa alterar a conclusão anterior. Em consonância com as manifestações dos órgãos técnicos, o voto pelo não provimento do recurso ordinário. O voto é discussão, não havendo discussão em votação, aprovados. Item 54 e 55 em conjunto. Recurso ordinário do ex-chefe do Executivo de Garapava, que recorre da sentença que julgou irregulares do pregão presidencial e o contrato firmado entre a Prefeitura de Garapava e a empresa Engetrase, Transporte e Serviços de Limpeza Limitada, e também a representação formulada contra o edital. Eu conheço do apelo porque as condições estão presentes e recebo o memorial como complemento. Conhecidos. No mérito, as razões recorrentes que foram trazidas aos autos não afastam o fundamento da decisão, já que nada de novo está presente que possa mudar ou alterar a conclusão anterior. Voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantenho a decisão recorrida pelos seus termos jurídicos. Voto em discussão, não havendo discussão em votação, aprovado. Passo agora a palavra ao ilustre relator, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, para os itens 56 a 71 da pauta. A Prefeitura de Suzano contrata Solucar, administradora de cartões e convênios. A instrução é dividida. A TJ pela irregularidade porque questiona o valor da contratação, mas observa-se aqui que, tendo em conta o objeto, que é fornecimento e administração de cartões de alimentação, o valor total da contratação é sempre estimado, porque isso varia mês a mês. Há mais funcionários, há demissões, os beneficiários mudam, há licenças, período diferente, então o valor é estimado e está correto, e também a pesquisa prévia de valor também é satisfatória. Pela regularidade eu voto. O voto está em discussão, não havendo discussão em votação, aprovado. Item 57, os termos aditivos aqui estão contaminados pela decisão no contrato original, voto pela irregularidade deles. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Itaquaquecetuba contrata Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana. As manifestações da defesa, a meu ver, não afastam os apontamentos do órgão de fiscalização e do douto Ministério Público de Contas, especialmente quanto à descaracterização da alegada emergência que poderia ensejar a aplicação da excepcionalidade admitida no artigo 24 da lei, pela irregularidade, portanto. Em discussão, não havendo discussão em votação, aprovado. 59 e 60 são repasses públicos da Prefeitura Municipal de Jaú para o Aristocrata Clube de Jaú. A instrução é desfavorável. Os argumentos apresentados na defesa também aqui são insuficientes. O que se observou, a utilização da entidade exclusivamente para contratar pessoal, ausência de plano de trabalho relativo ao período analisado, falta de indicação de responsável pela fiscalização da execução do convênio, inexistência de relatório de atividades da conveniada,
falta de apresentação do balanço patrimonial, somente um balancete, e também a questão angustiante que ilustrou o processo do conselheiro Renato Martins Costa. Hoje houve a sustentação oral do Dr. Tiago Ferraz, que é a questão dos custos indiretos. Aqui, sim, chamados de taxa de administração. Essa é uma questão, como eu disse, angustiante, que certamente o tribunal vai ter que enfrentar numa determinada ocasião e assentar algumas premissas para a gente poder decidir com justiça. Porque o que o advogado trouxe à reflexão é interessante, especialmente a falta de parâmetros legais, jurisprudenciais, doutrinários que sejam, que nos pudessem indicar a melhor regulamentação e apreciação dos custos indiretos que existem. Em qualquer convênio dessa natureza nós vamos ter custos indiretos, né? O difícil é medir até que ponto esses custos indiretos representem um lucro, né, excessivo, ou sejam adequados para o serviço. Eu acho que é uma matéria dificílima que nós deveremos enfrentar, porque essas questões se repetem, né, se revelam em cada caso. Cada caso, evidentemente, é um caso, mas nós precisamos trabalhar com alguns conceitos, ou alguns parâmetros, ou alguns limites, para poder balizar as nossas decisões. Mas vou manter aqui a tradição do tribunal de condenação da taxa de administração, mas sempre tendo esta preocupação de que nós precisamos definir essas questões de alguma maneira. Antes de colocar a votação, queria também externar minha opinião, que o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues tem razão, ter analisado alguns contratos e que não sei se é o caso ou não de caracterizar aquele serviço específico para aquele convênio, para manter aquele serviço, deve ou não ser considerado como taxa de administração. Enfim, vou votar com Vossa Excelência, mas eu acho que temos que, um momento, definir critérios mais objetivos em relação a isso. Com a palavra, conselheiro Renato Martins Costa. É oportuníssima a abertura de discussão sobre o tema, independente, claro, de como o presidente acompanhava Vossa Excelência na votação, mas se a gente pegar uma entidade, como a do caso que houve a sustentação aqui, uma entidade que tem convênios com diversos municípios, o que acontece muitas vezes? Essa entidade ela tem um caixa e uma contabilidade unificados. Então, vem recurso desse município, do outro, junta tudo na mesma contabilidade e é impossível você determinar qual o percentual de taxa de administração decorrente do convênio com Ferraz de Vasconcelos, ou com Itacoaquecetuba, ou com Itapira, ou sei lá com que cidade. Então, essa é uma dificuldade determinada até pela própria desestruturação das entidades conveniadas, que têm obrigação de segregar a sua contabilidade para que esses custos indiretos possam ser melhor dimensionados. Eu tenho também enorme preocupação com isso, de eventualmente até cometer injustiças em condenações a priorísticas pela existência da taxa, mas eu acho que um bom critério inicial, ressalvada essa hipótese em que não há segregação, que essa me parece impossível se estabelecer como correta a atribuição de um percentual, né? Está tudo junto. Então, o que diz respeito a que convênio? Porque eles, vamos deixar assentado, que eles não têm os mesmos custos, obviamente. Cada um tem o seu custo administrativo, eventualmente incidente. Então, ressalvadas essas hipóteses, eu acho que a gente não pode considerar como adequada qualquer taxa que incida sobre o valor total do convênio. Então, nós temos um convênio de 100, a tal taxa de administração, vamos nominá-la assim, ela tem que caber dentro do 100. Quando dimensionaram o valor do convênio, porque elas existem, elas são reais, não é lícito esperar que a entidade não englobe no custo do convênio os valores correspondentes à administração, a locações, a contratações de suporte e atividade e meio, tudo aquilo que envolva a execução do convênio, mas me parece que quando tiver dentro do valor, não está errado, pode não estar certo,
mas não está errado. Eu não tenho dúvida que está errado quando está fora do valor. Quando, se o valor é 100, sobre o 100 incidirá um percentual de X para cobrir o valor da taxa administrativa. Mas são critérios, a míngua de uma regulamentação legal específica, determinada, que nós estamos, ainda que por ensaio e erro, digamos assim, tentando estabelecer como os mais adequados, mais justos para a situação sob análise. Mas é oportuníssima a abertura de debate que Vossa Excelência suscita nesse momento. Agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Só para acrescentar que, teoricamente, a lei já disporia sobre isso, na medida em que exige o concurso de projetos. Essa é uma discussão, uma avaliação que poderia estar na comparação entre os diversos projetos, mas ninguém faz. Não há concurso de projetos, sempre por dispensa de licitação, e aí realmente fica difícil. Mas agradeço a contribuição valiosa que Vossa Excelência deu. Eu, antes de colocar a votação, consulto o ministro relator se o voto é com devolução. Não. Por isso que eu não me atrevi a mandar devolver dinheiro, exatamente, dada essa insegurança quanto ao Sim, tema. é uma discussão que, com certeza, nós vamos aprofundar, como bem lembra aqui o secretário-geral, diretor-geral também, secretário-geral, porque o seguinte, o que é comissão e o que é realmente o necessário. E muitas vezes nós temos visto também, o contador é o mesmo da entidade conveniada, o tesoureiro, o presidente, enfim. Mas, de qualquer maneira, é uma preocupação que todos nós temos, e o conselheiro Edgar traz nesse momento. Então, está em votação, em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 61 são as contas da Câmara Municipal de Dolcinópolis, exercício de 2012. O Ministério Público é pela irregularidade e reincidência de falhas detectadas, mas meu voto vai acompanhar a SDG, que releva a ocorrência dos gastos de telefonia e determina que na próxima inspeção se acompanha a efetiva implementação das medidas regularizadoras e faz outras recomendações que constam no relatório. Pela regularidade, eu voto. O voto pela regularidade da discussão, nova discussão e votação, aprovado. Câmara de Jardinópolis, item 62, instrução toda favorável, meu voto acompanha. Regularidade. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Contas do município de Viradouro, exercício de 2012. Proposta de voto acompanha a instrução quanto à regularidade, com a determinação aqui consignada, aprimoramento do relatório de atividades, determina a consequente quitação do responsável, seu Edson Luiz Franco, na conformidade do artigo 35 da lei do tribunal, condicionado, entretanto, à prova de recolhimento do valor pendente da devolução à Fazenda Municipal, conforme apontado na instrução. O voto está em discussão, nova discussão e votação, o voto está aprovado. Câmara de Colina, com exercício 2012. Aqui o voto é pela irregularidade. O Ministério Público e a SDG observam reincidências e diversos defeitos que apresentam um conjunto de falhas observada na instrução do processo, especialmente gastos irregulares. Aqui se determina também devolução de montantes relativos a injustificadas despesas com combustível, da ordem de R$ 15.000, reparo de veículo oficial, 2.150, e outras que foram apontadas na instrução, pela irregularidade com ressarcimento. O voto está em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Contas da Câmara de Santo Antônio de Posse, a proposta de julgamento irregular. A Câmara celebrou o contrato de serviços de pintura de 130 mil, e parece que não foi realizado e nenhuma medida foi tomada para ressarcimento, então, pela irregularidade. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Parecer favorável à proposta para as contas de Rifaina, item 66, conforme relatório já antecipado a Vossa Excelência. O voto em discussão, em votação, o voto está aprovado. Embargos e declaração do prefeito de Mirassolândia. Proponho conhecimento e dá provimento. Houve realmente um descompasso
aqui na fundamentação do voto, na parte dispositiva, e é preciso corrigir. Então, dou provimento só para este efeito, mandar republicar o acórdão. Aliás, relatório e voto serão corrigidos. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Recurso da Prefeitura de Gabriel Monteiro em matéria de admissão pessoal. As alegações deduzidas por si só não se revelam suficientes para alterar a decisão. Conheço, nego provimento. Em discussão, o voto está conhecido. Em votação, o voto está aprovado. Assim também o recurso ordinário de São Pedro do Turvo, item 69. Conheço, nego-lhe provimento. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Fundação Municipal de Ensino em Piracicaba é o recurso do item 70. Também nego o provimento para o fim de confirmar a decisão que julgou ilegal o ato de admissão, de uma admissão, porque aqui é parente do nomeante. Multas de 200 UFESPs aplicadas individualmente aos responsáveis, senhor Wilson Roberto Thierry e Antônio Carlos Copato, e o nomeado é o Alexandre Sanches Copato. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. A matéria foi adiada semana passada a pedido de interessado que desejava juntar memoriais ou documentos complementares, mas não o fez. A matéria volta e será julgada necessariamente no estado em que se encontra. É um recurso ordinário em matéria de admissão de pessoal. Conheço e acompanho a instrução pela negativa de provimento. Em discussão, não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. Passo agora a palavra ao ilustre conselheiro Renato Martins Costa para os itens 72 e seguintes. Representação da Sodexopaz contra contratação por dispensa de licitação da Prefeitura de Monte Azul Paulista, do famoso Visavale. Pela procedência e instrução, meu voto acompanha e julga irregulares as despesas. Em discussão, não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. 73 e 74 em conjunto, com relatórios e votos individualizados, termos de aditamento, convênio, aditivos, prefeituras de Barueri e Mogi-mirim. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 75, termos de aditamento, Prefeitura do Guarujá, Catita, Comércio e Representações, aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, instrução dividida. Há uma questão não satisfatoriamente esclarecida. Refiro-me à notória falta de elementos informadores da majoração promovida pelo segundo termo aditivo. Ausência de motivação e demonstração de parâmetros utilizados para aferição das quantidades e valores aditados, além de impedir a prova de adequação dos preços contratados, evidencia desconformidade com a ordenação prevista na Lei 8666. Voto pela regularidade do termo de aditamento 137, porém pela irregularidade do termo de aditamento 1051. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. 76, concorrência, contrato, termos de reratificação, Prefeitura de Guararema com posto Manhãs de Sol, fornecimento de combustíveis. A instrução aqui também é dividida. Como bem asseverado pela própria SDG, que no caso propôs julgamento pela irregularidade, a maioria dos questionamentos suscitados pela fiscalização restou elidida pelas justificativas e documentos ofertados. A única falha do procedimento que teria remanescido seria aquela relativa a pesquisas de preços. Mas nesse ponto, eu entendo que a Origem adotou tal providência, consignando no documento de folhas 47 os valores estimativos dos combustíveis, bem como a informação de que, para a obtenção dos quantitativos pretendidos, foi verificado o consumo de combustível referente ao exercício anterior. Em pesquisa realizada por minha assessoria na página eletrônica da ANP, pode-se verificar que os preços praticados na região de São José dos Campos, na qual o município de Guararema se insere, ficaram sempre acima daqueles constantes do ajuste em análise. Então, em nenhuma circunstância, os preços atingiram o limite do patamar máximo previsto pela ANP. Por outro lado, o primeiro reajuste de preço de diesel ocorreu somente quase 2 anos após a celebração do contrato, mas ainda assim abaixo do valor médio do produto comercializado na região. Voto pela regularidade com recomendações. Em discussão, não em discussão, em votação, aprovado.
Em conjunto, 77 e 78, senhor presidente. Dispensa de licitação por emergência e contrato da Prefeitura de Araçoiaba da Serra com Sanebase, Saneamento e Construções. Sobre a matéria, representação do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Instrução dividida. A emergência não se comprovou. Estou cristalino que havia um contrato da Sabesp vigente por 30 anos no município, que se encerrou em setembro de 2006, sem que a municipalidade tomasse as medidas legais patentes e eficazes para encontrar a empresa apta a substituir a concessionária. Como bem disse a fiscalização, a lei de concessões outorga ao administrador, mesmo após o término da avença, tempo suficiente para angariar opções mais vantajosas no mercado. Observe-se, no caso, que a Prefeitura de Araçoiaba poderia valer-se das atividades da própria Sabesp, utilizando o interregno de 24 meses para lançar a público o torneio licitatório. A par disso, milita contra o administrador o fato de constituir empresa pública para cuidar do serviço de saneamento em junho de 2006 e não tê-la colocado em funcionamento tempestivamente. Voto pela procedência da representação, pela irregularidade da matéria, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 79, concorrência e contrato, Prefeitura de Itapevi com Médica e Cirúrgica Cajamar, execução de serviços de ortopedia. A instrução também é dividida no presente caso. Há aspectos que foram bem justificados, porém, ainda permaneceram previsões de cunho restritivo que acabaram por contaminar a licitação e o contrato. Assim, a demarcação de data antecipada para recolhimento de garantia de participação, agendamento de visita técnica e retirada de cópia do edital, subtraindo o prazo de vigência do chamamento, comprovação de irregularidade junto à Fazenda Estadual concernente a tributos imobiliários, desvinculada do objeto, e utilização de fonte de orçamento defasada em 7 meses. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, o voto está aprovado. 80, concorrência e contrato, Prefeitura do Guarujá com Terracom Construções, prestação de serviços contínuos de limpeza urbana no município. Instrução dividida. 29 interessados retiraram o instrumento convocatório. A exigência de apresentação pelos licitantes de atestados que demonstrasse a destinação final dos resíduos sólidos em aterro sanitário devidamente licenciado não representou exigência de licenciamento prévio da área a ser utilizada, mas somente experiência na realização de atividades em local regularizado. Do mesmo modo, no tocante à diferença de preços em relação à contratação anterior, acolho a defesa apresentada, corroborada pelo laudo da unidade especializada de ATJ, no sentido de que referidas contratações encamam peculiaridades diversas, muito embora se refiram à prestação de serviço no mesmo município. De igual maneira, a vedação à participação de licitantes consorciadas decorre da competência discricionária do administrador. Por fim, pedir CAT para comprovar capacitação profissional é exatamente para que se presta tal certidão. Voto pela regularidade. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado. 81, pregão presencial e contrato, Serviço Municipal de Transportes Coletivo de Araras com Rede Sol Fuel Distribuidora. Aquisição de óleo diesel é o objeto. Também aqui a instrução é dividida. A maioria dos questionamentos foi justificado. Comprovou-se a existência de dotação orçamentária em montante suficiente para a cobertura do ajuste, a apresentação do orçamento básico detalhado em planilhas também igualmente foi superada pela comprovação de que pesquisas de preço junto ao mercado foram efetivadas, também solvidas as impropriedades relativas à adjudicação do objeto, demonstrando-se o equívoco em relação à publicação do ato, porém ratificado posteriormente. Quanto à visita técnica pelo responsável da licitante, não foi erigida em condição de habilitação. Capacitação técnico-profissional igualmente requerida com a reprodução da norma prescrita no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 8.666. Voto pela regularidade com recomendações. O voto é pela regularidade da discussão.
Não havendo discussão e votação, aprovado. Termos de aditamento e de reajuste, Prefeitura de Cajamar com JS Estopa, locadora de veículos. Locação de veículos para atender a demanda operacional da Prefeitura, o objeto da contratação. A instrução foi pela irregularidade, foi intimada a administração a apresentar justificativas, tendo o prazo transcorrido em habeas, o que me leva a diretamente votar pela irregularidade, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, havendo discussão e votação, o voto está aprovado. 83, concorrência e contrato, Prefeitura de Indaiatuba com Opus Sapiência, opinião pública. Contratação de agentes de propaganda para prestação de serviços publicitários. Instrução converge no sentido da irregularidade. Aqui não houve demonstração de realização de pesquisa prévia de preços idônea. Insuficiente a demonstração da origem de que os valores praticados tinham por base a tabela do Sindicato das Agências de Propaganda, porquanto não há elementos suficientes o bastante para fins de realizar a comparação exata do que fora contratado com a referência disponibilizada. Além disso, constam nos autos tão somente planos de mídia que serviram de norte à composição dos custos do contrato, sem qualquer demonstração dos quantitativos estimados. Voto pela irregularidade. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. 85, Câmara Municipal de Nantes, 2013, cumpridos os aspectos constitucionais e legais, com a instrução, voto pela regularidade com ressalvas. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 87, Prefeitura de Ribeirão do Sul, 2013, também aqui cumpridos todos os aspectos constitucionais e legais, com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 88, Prefeitura de Ribeirão Branco, contas de 2013. À unanimidade, a instrução convergiu no sentido da emissão de parecer desfavorável, porque as despesas de Fundeb ficaram limitadas a 96,75%, sem complementação no primeiro trimestre do exercício subsequente. Eu acompanho tais conclusões e voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 89, recurso ordinário, Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul. Irregularidade de licitação e contrato é a decisão que se pretende rever. A instrução dividiu-se. Preliminar, conheço. Conhecido. Como bem asseverado por SDG, não merece guarida o argumento da recorrente de que a decisão combatida não poderia prosperar, porque fundamentada em súmulas somente publicadas após o lançamento do edital à praça. O argumento, ao invés de socorrê-la, antes reforça o entendimento de que as exigências impugnadas nesse processado e que conduziram ao juízo de reprobabilidade da matéria efetivamente violaram a legislação de regência. Voto no sentido de que se negue provimento. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. 90, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares atos de complementação de pensão e aposentadoria de servidoras do município de Rincão, que é o recorrente. Atos praticados no ano de 2008. Instrução dividida. Conheço em preliminar. Conhecido. Questão que ensejou julgamento desfavorável decorreu do entendimento de que a Lei Municipal 1052 de 92 não foi recepcionada pela Emenda Constitucional 20 de 98, que estabeleceu a contributividade, a necessidade de fonte de custeio e o equilíbrio financeiro e atuarial como pilares da previdência do serviço público. Conforme salientado por SDG, o novo fato acrescido aos autos, decorrente da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade número imenso, modifica o panorama de mérito estabelecido na sentença combatida, uma vez que aquela lei municipal foi declarada inconstitucional, com efeitos ex nunc, em relação aos benefícios concedidos até a concessão da liminar. Ora, a liminar foi concedida em 26 de 3 de 2013, e os benefícios estabelecidos no exercício de 2009, com efeitos retroativos a 2008, portanto, anteriores à referida liminar, encontrando-se assim amparados por decisão judicial. Voto pelo provimento. O voto do relator é pelo provimento está em discussão, não havendo discussão em votação, o voto está aprovado. Recursos ordinários interpostos por Bruno Falavaro de Melo, secretário da Câmara Municipal de Corumbataí, e pelo ex-presidente daquela edilidade, contra a decisão que negou o registro de admissão do primeiro recorrente. A instrução é unânime no sentido do provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. E eu acompanho a instrução.
muito embora não tenha constado do edital quais critérios para aferição da nota da prova prática, restou comprovado que foi a prova escrita unicamente que determinou a ordem de classificação e o candidato aprovado foi aquele que obteve a maior pontuação na nota escrita. Com a instrução, voto pelo provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 92, recurso ordinário do ex-prefeito e presidente Bernardes contra a decisão que negou o registro de admissões por tempo determinados do exercício 2007. Instrução dividida. Conheça em preliminar. Conhecido. Caráter excepcional restou demonstrado. As contratações objetivaram suprir a necessidade de alunos regularmente matriculados a fim de evitar a solução de continuidade para o alunado. As contratações foram precedidas de prévio processo seletivo e, ademais, eu observo que, em seguida, realizou-se um concurso público, acabando com os constantes processos seletivos de contratação temporária e regularizando de vez a situação. Do provimento. Em discussão, não vem discussão, em votação, aprovado. 93, recurso ordinário da Prefeitura de Botucatu contra a sentença que julgou regulares as admissões por tempo determinado efetuadas em 2009, mas aplicou pena ao prefeito por desobediência a uma disposição de lei municipal que previa que essas contratações não poderiam ultrapassar o prazo máximo de 6 meses. A instrução é pelo não provimento. Eu conheço. Conhecido. E nego provimento, já que o prazo foi ultrapassado. Então, julgou-se regular a admissão, porém, apenou-se o prefeito responsável por não ter cumprido a própria disposição da lei municipal. Eu mantenho a pena. Com a palavra, o senhor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eu vejo, eminente relator, que se trata de uma admissão de professor que passou de 6 meses. Uma multa de 160 UFESP para o prefeito, que deixou passar mais de 6 meses um professor, que, aliás, esse professor depois foi concursado e admitido. Aqui me preocupa o sumum jus, summa injúria. Acompanho Vossa Excelência e mudo o meu voto. Eu acompanho Vossa Excelência e voto também conforme acolhido pelo relator. Fica valendo, então, eu peço à Secretaria de Diretoria-Geral consigne a validade das notas taquigráficas no sentido do provimento do recurso e o acórdão será publicado nesta conformidade. Então, regimentalmente, está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado nos termos relatários do relator. 94, recurso ordinário contra a decisão que julgou regular primeiro termo aditivo e também aplicou pena de multa. Agora vamos ver. Aqui a instrução é pelo provimento. O que aconteceu? Eu conheço em preliminar. Conhecido. O que aconteceu? No mérito do aditivo, ninguém objetou nada. Mas houve um atraso de entre 15 de janeiro e 3 de fevereiro. 15 dias, 18 dias. 300 UFESP, 18 dias, eu com a instrução do provimento. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário do prefeito de Aparecida contra a sentença que negou o registro de admissões de tempo determinado em 2010. Instrução pelo não provimento, conheça em preliminar. Conhecido. Temos tido boa flexibilidade aqui nas contratações de educação e saúde, mas aqui nada ficou comprovado quanto a uma situação emergencial e são 116 admissões para funções de caráter permanente. Eu voto pelo não provimento. Em discussão, não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. 96, recurso ordinário do prefeito de Tupã contra a sentença que julgou regulares admissões, porém aplicou multa ao responsável, tendo em vista a não disponibilização de documentos na origem e o consequente desatendimento à solicitação da fiscalização. Instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui foi o seguinte, foi contratada uma empresa para fazer o concurso público. E quando a fiscalização nossa chegou lá, pediu a documentação relativa ao concurso, a prefeitura falou assim, não, eu não posso dar porque não é minha, é da empresa. Eu falei assim, não, então vá junto à empresa e peça a documentação. E a empresa se negou a fornecer a documentação. Isso levou ao apenamento do prefeito, que poderia e até deveria, me parece, até acionar o judiciário, se fosse o caso, para suprir a negativa da empresa contratada em fornecer essa documentação. Então, me parece que a pena está bem aplicada.
Em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta do dia, eu consulto os senhores conselheiros se querem fazer uso da palavra. Não querendo, eu consulto o ilustre procurador de contas, Dr. Tiago Pero Lima, se deseja, vista em algum processo recursal, ser apreciado. Senhor presidente, o Ministério Público deseja intimação pessoal do item número 90. Obrigado. Será intimado, é regimental. Encerro a sessão, agradecendo aos senhores funcionários. Está encerrada a sessão.